Olá pessoal, eu estou com mais um vídeo nesse canal e dessa vez nós vamos dar prosseguimento a um vídeo que eu falei sobre a técnica de marcadores. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês alguns exercícios para a gente praticar mais a técnica de marcadores. Eu vou aplicar com vocês algumas formas, alguns sólidos, e nós vamos aprender a sombrear. Nós vamos também analisar principalmente de onde vem a luz e como vai ser o sombreamento daquele objeto. Eu vou apresentar agora e gostaria que vocês tivessem pelo menos o lápis e alguns marcadores em mãos. Eu, por exemplo, eu vou utilizar tons de cinza, pelo menos 2 ou 3, né? Mas é possível também sombrear, como a gente viu no vídeo anterior, sombrear usando o mesmo marcador, né? Então, se você tiver pelo menos dois cinzas, ou pode ser qualquer outra cor, tá tudo bem. Uma caneta nanquim ou lápis, como você preferir. Nós vamos desenhar, rascunhar agora os objetos e não se preocupe se o desenho vai ficar perfeito, não tem problema, é só você acompanhar. Eu vou tentar passar ao máximo essa parte técnica do desenho, além das técnicas dos marcadores, para que você possa também não sentir tanta dificuldade quando formos fazer exercícios um pouco mais práticos, né? De perspectivas e outros modelos. O primeiro modelo que eu quero apresentar para vocês, que nós vamos desenhar, é de um sólido. Então vamos aqui. O primeiro sólido que nós vamos fazer aqui, a técnica é bem simples, mas pode ser que você tenha dificuldade. Vamos fazer primeiro o quê? Primeira coisa que nós vamos fazer é um quadrado, certo? Um retângulo, na verdade. Nós vamos fazer um retângulo. Não se preocupe se vai ficar retinho, perfeito, não tem problema. Vamos aqui, ó. Um retângulo. E vamos criar uma perspectivazinha básica para ele. Se você ainda não sabe de perspectiva, não conhece, não tem problema. É só acompanhar o traço que eu vou fazer. Então você vem aqui, um outro traço vem aqui, e mais ou menos na mesma linha, no mesmo ponto, você vai fazer isso. Certo? Não importa, não precisa ser tão bonitinho, não é a nossa intenção aqui. Então, vamos aqui. Como é que nós vamos sombrear esse modelo? Você vai pegar um dos cinzas ou a cor que você tiver e vamos determinar de onde vem a luz. Vamos imaginar que a luz venha desse ponto. Vou fazer aqui o solzinho ou qualquer outra luz. Vamos imaginar que a luz venha desse ponto. Então ele vem nessa direção, dessa reta. Então aonde que nós vamos sombrear? Nós vamos sombrear essa frente do nosso retângulo.
Essa lateralzinha, ela recebe luz, então não vamos sombrear. Então vamos aqui. É só você pintar toda essa área sombreada. Concluído. Agora, onde que a sombra do nosso objeto vai ficar num piso? Digamos que ele está aqui em um piso, ele está em cima de uma mesa, pode ser de alguma superfície, né? Como que vai sombrear essa mesa? Então vamos aqui. Como a luz vem dessa forma, então a sombra vai acompanhar mais ou menos o mesmo ângulo. Então se vem aqui, vou fazer isso. Até quando? Bom, aqui vai depender do sol, então tem muitas complicações, mas vamos descomplicar e vamos fazer isso. Só acompanhe. Nós vamos até aqui, mais ou menos. Vamos fazer isso aqui. Isso usando o mesmo cinza, certo? E nós vamos pegar mais ou menos aqui a nossa sombra, pegando como se fosse a parte de trás do nosso objeto, certo? Então a nossa sombra vai estar aqui. Nós vamos aqui novamente sombrear essa parte da nossa sombra. E pronto. Ah, mas parece que tá a mesma sombra, não fica estranho? Não tem problema, é só você vir, como a gente já explicou no outro vídeo, você pode dar uma outra entonação ao marcador, basta sobrepor a camada que você fez anteriormente. Com o mesmo marcador, você vem novamente e escurece. Você pode fazer isso quantas vezes você achar que é necessário, certo? Vamos aqui a um segundo sólido. Nós vamos fazer agora uma caixa. E para fazer essa caixa, vamos fazer aqui de uma forma bem simples, para que você possa acompanhar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um losango. O que seria a tampa da caixa? Nós vamos fazer dessa forma. Só acompanhe como eu estou fazendo. Eu vou fazer isso como se fosse levemente um losango, mas na verdade é um quadrado deitado, certo? Você vem aqui, ó, traça aqui retinho, depois traça aqui, você vai marca uma paralela e você vai e encontra os pontos. Daqui nós vamos descer só um pouquinho, que nós vamos fazer a tampa da caixa. Essa é a tampa da caixa. Então vem aqui, desce, né, nos 3 pontos, e você vai traçar como se fosse uma paralela em relação a esse, você vai traçar embaixo também. Você não precisa fazer perfeito, mas pelo menos que dê uma ideia. Fizemos aqui a tampa da caixa, agora nós vamos recuar só um pouquinho daqui da tampa da caixa e vamos fazer uma linha para baixo. Aqui, mais ou menos aqui também, próximo do meio, nós vamos descer. Não precisa ficar perfeito, nós vamos fazer
esse quadradinho. Depois nós vamos vir fazer com a paralela aqui. A mesma paralela nós vamos traçar aqui. Mais ou menos. E aqui tá ótimo. Não precisa ir muito. E nós vamos recuar com a linha bem um pouquinho para trás e vamos descer uma linha. Certo? Dessa forma. Se você tiver usando um lápis, melhor ainda, porque você pode apagar as linhas caso você tiver dificuldade nessa parte. Mas se você está usando caneta ou nanquim e errou, não tem problema, não tem problema. Deixa dessa forma mesmo. Fizemos aqui uma caixa. Agora vamos determinar de onde vem a luz. Vamos determinar que a luz venha no mesmo ponto que esse primeiro. Vamos fazer aqui uma luz. Só a luz, só para dizer que aqui de onde vem a luz. E agora nós vamos sombrear esse objeto. Você vem novamente com o seu marcador. E quais as áreas que nós vamos sombrear? Bom, se o sol vem aqui desse lado, significa que essa superfície ela está iluminada. Se essa superfície está iluminada, então essa superfície ela vai estar sombreada. Então vamos sombrear essa parte. Certo? Bom, e a tampa, ela vai receber um sombreamento? Não, porque nós estamos imaginando que, apesar de eu ter feito esse desenho, uma luz aqui, né? É só mesmo para indicar. Mas geralmente uma luz, ela vem de um ponto superior, como se fosse o sol. Então ele vai vir pegar e iluminar geralmente essas áreas, principalmente o topo. Mas se a luz fosse aqui embaixo, aí sim poderíamos sombrear essa área e essa parte do desenho estaria iluminada. Agora vamos imaginar uma superfície embaixo. Vamos imaginar que esse objeto está apoiado em uma superfície, pode ser uma mesa, o piso, e vamos criar uma sombra. Então, da mesma forma que o primeiro modelo, nós vamos sombrear o objeto, a superfície. Então, vamos aqui, ó. Se o ângulo vem dessa forma, eu vou recriar mais ou menos o mesmo ângulo, mas com a sombra. Eu posso puxar essa linha o quanto que você quiser, né? Aqui nós não estamos querendo algo perfeito. Mas aqui reparem que ao sombrear esse objeto, nós temos aqui uma caixa, uma tampa. Então vamos recriar essa sombra, como se fosse recriar o objeto, mas de forma sombreada. Então vamos criar bem aqui um pequeno detalhe, né? E vamos sombrear o objeto. E aí, da mesma forma que o anterior, eu vou puxar aqui. E eu vou fazer esse encontro. Então, vou aqui e pinto toda essa área. Às vezes a gente usa essa parte chanfrada e aí acaba aqui escapando, mas não tem problema, certo? Contanto que você entenda que o nosso objeto, ó, vamos aqui, podemos reforçar a sombra.
nós estamos recriando mais ou menos o sombreado desse objeto. Uma coisa que eu também faço é sombrear principalmente próximo do objeto. Eu dou uma ênfase principalmente na linha mais próximo do objeto. Mas aqui nós estamos buscando fazer algo bem mais simples. Vamos agora para um terceiro modelo. Percebam que vai aumentando aqui o nível de dificuldade, certo? Então vamos aqui ao nosso terceiro modelo. E dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou posicionar melhor aqui o desenho, porque ele vai ter uma leve angulação. Eu vou fazer agora um modelo com um nível um pouco mais elevado em relação aos anteriores, mas é possível, dá para vocês fazerem. É só vocês acompanharem o desenho e tentarem fazer igual. Eu vou fazer tal qual no segundo modelo. Eu vou fazer novamente aquele losangozinho, que na verdade vai ser a parte superior do nosso retângulo. Então ele vai ser assim, é como se fosse um retângulo, um quadradinho meio deitado. Agora eu vou fazer um ângulo, né? Se você optar por fazer com régua, tudo bem. Mas eu vou fazer o seguinte, ele vai ter uma angulação, certo? Ele vai ter uma angulação diferente. Geralmente a gente tem feito nesse modelo anterior retinho, né? Aqui, bem retinho. Dessa vez nós vamos fazer ele levemente deitado. Então eu vou fazer aqui, mais ou menos. Venho aqui com uma paralela. Eu vou fazer isso. E aqui também na outra ponta eu vou fazer isso. Vai ser tipo um prisma. E agora nós vamos acertar aqui as pontas. Aqui vai ser reto, paralela a essa parte superior, o mais próximo possível. E nós vamos conectar daqui para cá. Pronto. Ele vai ter essa angulação, o nosso objeto. Agora vamos imaginar de onde vem a luz. Vamos definir que a luz ela venha dessa forma, né? Como é que vai ser sombrear esse objeto com essa forma, sendo que ele não vem reto? Então, onde que vai vir a luz? Onde que a luz estará iluminando? No nosso objeto, tal como desenhamos, o nosso ângulo, né? O ângulo que nós estamos enxergando o objeto, ele vai iluminar essa parte que não enxergamos e essa parte superior. Então, essa parte superior não vamos pintar. Então, vamos sombrear essa área e essa parte de trás de forma mais forte. Vem aqui com o seu marcador, nós vamos fazer isso. Completamente. E nessa parte nós vamos escurecer mais, vamos colocar um pouco mais de camada nessa parte aqui, porque ele está exatamente o oposto da luz, então ele vai ser a área mais sombreada do nosso objeto. Dessa forma. Bom, e agora, como que vamos sombrear esse objeto na superfície?
como é que eu vou saber a forma que essa sombra vai, qual é a forma dessa sombra na superfície, né? Então vamos aqui, nós vamos fazer um exercício muito simples com régua e aí vocês vão entender. Vamos imaginar que a nossa superfície, ela está aqui, digamos que o nosso objeto está aqui, ele está em cima de uma mesa, né? Está em cima de uma mesa e que a nossa luz, ela está exatamente em cima, posicionado na mesma linha que essa área que não estamos enxergando. Dependendo de como a luz está posicionada, a sombra pode ter efeitos diferentes. Então, assim, vamos à parte mais simples para compreender. Nós vamos pegar uma régua, vamos pegar aqui uma régua e vamos traçar de forma assim, bem fraquinho, se você tiver com lápis. Se você estiver usando nanquim, você só faz uns tracejados. E nós vamos pegar bem aqui a base, uma reta de acordo com essa base, né? Da mesma forma, nós vamos traçar uma reta de acordo com essa base aqui. Bem sutil, só pra gente ter uma ideia. Tá? E com a ajuda do ângulo que nós traçamos da luz, nós vamos pegar mais ou menos o ângulo aqui dessa luz, né? E vamos vir pela extremidade, deslocando aqui com a régua, vamos vir pela extremidade, sempre tentando acompanhar a mesma angulação da luz e vamos pegar aqui, ó, uma das extremidades do nosso objeto e vamos passar essa reta até encontrar com a linha tracejada de baixo. Aqui da mesma forma. Certo? Então, aonde que se conectou, nós vamos traçar uma linha. Só que nós vamos traçar uma linha com o nosso marcador, certo? Porque nós acabamos de delimitar o limite da nossa sombra e vamos agora pintar a nossa sombra. Certo? Aqui geralmente na base do desenho, como eu falei para vocês, eu dou uma escurecida a mais. Quanto mais próximo do nosso objeto, mais forte a tonalidade da sombra. Eu procuro fazer várias camadas. E à medida que a nossa sombra se distancia do objeto, ele vai se tornando mais claro. Então, essas linhas aqui é só para poder ser linhas guias para vocês entenderem a forma que é o sombreamento, né? Dependendo da luz, a maneira como essa luz está posicionada em relação ao nosso objeto, essa sombra pode se deslocar, né? Imagine que a nossa luz viesse dessa forma, viesse por esse ângulo. Se eu colocasse aqui nesse ponto, com certeza a nossa linha que nós traçamos aqui, segmentada, ela viria para cá, todos os ângulos viriam para cá, acompanhando essa reta, e aí a nossa sombra ela viria para esse lado. Então, a sombra, o que determina a sombra é de onde vem a luz. Dependendo de onde vem a luz, é que você vai fazer a sombra. Por isso que é interessante você fazer uma setinha, né, indicando
de onde vem a luz, para poder você trabalhar com as sombras, né? Saber de onde, como que a sombra vai se posicionar, né? Então vamos aqui dar prosseguimento, vamos ao nosso outro exercício aqui de sólidos. Vamos fazer agora um sólido um pouquinho diferente, né? Vamos fazer novamente aquele losango, que na verdade é a parte superior do nosso retângulo, mas nós vamos fazer menorzinho. Vamos fazer dessa maneira. Nós vamos vir agora reto com ele. Nós vamos vir aqui, ó, desce aqui totalmente. Faz bem retinho aqui. Nós vamos vir aqui reto até aqui, porque aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos passar uma retinha dessa forma. Nós vamos fazer uma linha aqui. Nós vamos fazer essa linha bem aqui e aqui acompanhando essa linha. Nós vamos fazer um outro objeto como se estivesse entrando nesse outro sólido. Então vamos aqui fazer isso aqui. Vamos só acompanhando, que aí a gente vai entendendo melhor. Então vamos aqui reto, reto, reto. Faço aqui outro traço, aqui também. E aqui nós vamos continuar essa linha, só que bem aqui embaixo, até um certo ponto, porque nós vamos vir ligar um ponto a outro do nosso sólido. Certo? Como é que nós vamos sombrear objetos assim? Primeiro, como eu já falei para vocês, nós vamos determinar de onde vem a luz. Vamos determinar que a luz venha dessa maneira. E agora com o nosso marcador, aonde que nós vamos pintar? Se a luz está nesse ponto, significa que essa área vai estar iluminada, essa área vai estar iluminada. Aqui também pode-se dizer que estará iluminada essa superfície. Aqui também vai estar iluminada. E onde que vai estar sombreada? Vai estar sombreada essa superfície. Essa superfície vai estar totalmente sombreada. Então vamos aqui, ó, fecha. Vamos fechar aqui. Aqui também. Então esses são os pontos que estará completamente sombreado. E agora nós vamos imaginar a sombra desse sólido projetando nesse outro sólido, porque aqui com essa luz aqui vindo desse ponto, com certeza parte dessa superfície estará sombreada. Então como é que nós vamos fazer? Semelhante ao anterior, nós vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte: imaginar que nós estamos apoiando esse objeto numa superfície, né? Como eu vou falar aqui, eu já mostrei para vocês, nós estamos sombreando aqui em uma superfície. Vamos fazer uma linha usando aqui uma régua.
Então, da mesma forma que o exemplo anterior, nós vamos fazer uma linha tracejada. Aqui, aqui. Vamos pegar aqui o ângulo da luz e vamos projetar aonde que vai estar, onde que vai cair nessa superfície. Lembrando que o nosso objeto ele é menor do que essa superfície, então significa que o nosso objeto ele vai estar mais recuado. Então a nossa linha tracejada ela vai vir mais ou menos acompanhando essa linha, né? Assim como é o outro lado também. E nós vamos vir aqui com uma paralela em relação à linha tracejada de baixo, até encontrar o ponto que nós encontramos da projeção da luz. Então, encontramos aqui o limite da nossa sombra, que é somente esse pedacinho. E ele cria uma sombra também aqui no nosso objeto, nessa superfície do objeto. Mas aqui nós achamos a luz exatamente iluminando, como se estivesse exatamente nesse ponto, né? A luz. Se eu deslocasse a luz um pouquinho mais para trás, para frente, como se fosse um ângulo virtual, o posicionamento dessa sombra pode ser completamente diferente, né? Então, acompanhando aqui dessa forma, a luz vai vir aqui. Então, nosso objeto, ele vai estar, a sombra desse objeto, ele vai estar mais ou menos assim. Ele está exato com esse ângulo do nosso objeto aqui. Na verdade, ele vem mais para cá. Ele vai mais acompanhando essa linha do próprio objeto. Quando você erra, você pode usar, você deixa secar o objeto, né? Então, se você errar, como eu errei aqui, você pode vir com a caneta em gel e corrigir o objeto aqui, né? Então, dessa forma, a gente encontrou sombreamento. Se posicionarmos a luz de uma forma diferente, a forma como essa sombra está também vai ser alterada. Então, muito do que a gente pode determinar da sombra tem a ver com a maneira como você imagina dessa luz. De alguma forma, você tem que imaginar como a luz se comporta e imaginar em que ponto do seu objeto ela está vindo, para poder então você imaginar como que a sombra vai se comportar, para poder você entender mais como será a forma dela.